Chegou não, começou. Agora. Ó, Timari ganhou hoje. Não, foi ela que chegou primeiro? Foi. Boa É, noite, minha gente. ó, Timari chegou primeiro. É, Foi ela mesma. ela mesmo, foi a Rosário primeira. chegou em segundo lugar. Vai que é. Marina, Kátia, que legal. Gente, boa noite. Olha, hoje a reunião da gente hoje, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Vai ser muito O legal. assunto é palpitante. Avise a todo mundo, quem tiver aí, dê like, avise para todo mundo, chamar para a sala encher rápido, porque vai ser muito bom. É. Né, Breta? Boa noite, família JEP. Estamos aqui. Vamos chamar a nossa convidada, nossa querida amiga e irmã, Carla Marcelino. Vamos aqui, ela Olá, aí. boa noite. Boa noite. Muito bem, seja muito bem-vinda. Né? Muito obrigada pelo convite. Você faz parte, Você faz parte da nossa família já JEP. faz parte, há tempo. Há muitos anos, Que né? a gente chega aqui. É verdade. A gente está conversando um pouquinho aqui, Carla, para a sala ir enchendo mais, né? Eu quero que as Sim, pessoas. sim. Nós queremos que as pessoas Aproveite desde o começo, né? aproveitem. Quando chegar na meia, cheguei agora, Sei né? que vai ser muito boa. É. Então, que bom que você está mais uma vez com a gente, né, Brita? Uhum. Mais uma vez, é bom demais. Né? Quando você. Tu gosta de pegar pesado às vezes, Carla. Para mim, pelo menos. Pra mim. É verdade, confesso. Mas isso é típico do aquariano, viu? Ah, é? É, característica do aquariano. Às vezes eu saio aqui zonzo, eu digo, meu Jesus, eu vou para a cama, deitar, para dar um enchido de mim. Ah, mas é muito bom, a gente aprende muito, né? Então, gente, vamos dar início à nossa reunião da noite, nosso estudo, vamos aproveitar ao máximo, né? Então, boa noite, pessoal do Facebook, pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início fazendo a nossa prece inicial e pedir para a nossa amiga fazer a nossa prece. Mestre Jesus, nós agradecemos mais uma nova oportunidade de aprendizado e de evolução espiritual para todos nós. Ajuda-nos, Senhor, nesse processo do autoconhecimento e abençoai o JEP por esse trabalho maravilhoso que ele vem realizando ao longo de tantos anos. Muito obrigada pela assistência espiritual, Mestre Jesus. Assim seja. Que assim seja. Então, vamos dar início, aproveitar ao máximo esse tema fascinante. Pois é, vamos começar o nosso tema com uma frase de Antônio Damasio. Quem é Antônio Damasio? É um dos maiores neurocientistas da atualidade. Ele diz o seguinte: tudo que nós fazemos é governado pelas nossas emoções. Olha aí que frase. Tudo que nós fazemos, ou seja, nossas escolhas, nossas atitudes, nossos comportamentos, nossos gestos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, tudo é governado pelas emoções. E aí vamos começar pela pergunta 918, que nos faz o seguinte questionamento: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Isso é Allan Kardec que está questionando. Resposta: o espírito prova sua evolução quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Ou seja, a evolução espiritual, segundo essa resposta, se dá sob dois fatores: a compreensão da prática da lei de Deus e quando se compreende por antecipação a vida espiritual. Observem que toda a mensagem do Cristo é fincada numa vida futura e não apenas no presente atual. O que vai na contramão, na maioria das vezes, das ciências, porque muitas vezes nós temos, numa visão materialista, a vida focada no aqui e no agora. Ou seja, nós desejamos e ansiamos cada vez mais
para a busca do prazer e da alegria. E essa busca do prazer e da alegria faz com que nós escolhamos qualquer caminho, contudo que esse caminho nos gere alegria e prazer, mesmo que seja imediatismo, mesmo que nessa alegria e nesse prazer comprometa o nosso futuro. E aí continua o Espírito de Verdade. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua mais completa pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele, enfim, se fez para os outros tudo o que queria que os outros lhe fizessem. Eu achei essa passagem aqui fantástica para nós começarmos a nossa reflexão sobre o equilíbrio das emoções. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua mais ampla e completa pureza. Ou seja, se eu interrogar a minha consciência e me questionar se eu pratiquei o bem, se meus pensamentos foram coerentes com os meus sentimentos, com as minhas ações, com os meus comportamentos, e encontrar qualquer incongruência nessa relação entre pensar, sentir e agir, eu já não me enquadro na característica do homem de bem. Porque o homem de bem supõe-se que ele tem uma linearidade, uma continuidade. É uma característica do homem de bem a prática perseverante da prática do bem. E aí a gente vai entrar agora na questão da saúde mental. A saúde mental, ela está relacionada à forma como nós reagimos às exigências da vida e ao modo como nós harmonizamos os nossos desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Vou repetir. Saúde mental está atrelada à forma como nós reagimos às exigências da vida e ao modo como nós harmonizamos nossos desejos, nossas ambições, ideias e emoções. Nessa conceituação de saúde mental, nós encontraremos um grande desequilíbrio na atualidade. Segunda-feira passada, ainda essa semana, atendendo na consulta, é muito interessante os casos que nos chegam na consulta, porque nos revela a instabilidade emocional dos consulentes, o que é natural, tendo em consideração um período de pandemia, um período onde as pessoas estão sendo levadas ao limite da capacidade de suportar uma série de perdas, distanciamento uns dos outros, perda do convívio social, perda, muitas vezes, dos recursos financeiros. Então, existe uma tendência ao agravamento da questão da saúde mental, e não apenas no Brasil, em escala mundial. Vocês imaginem o trabalho que nos é reservado, enquanto espíritas, para atender esses dois públicos, o público dos encarnados e dos desencarnados que acompanham os encarnados. Essa é a quantidade de espíritos que estão desencarnando. Olha, Nando e Preta, o nosso centro já funciona desde agosto no trabalho de desobsessão. E eu quero dizer a vocês que a quantidade de espíritos desencarnados, vitimados por Covid, faz com que esses espíritos, muitas vezes, precisem de serem atendidos numa reunião de desobsessão. E vou explicar por quê. Primeiro, não se despediram de suas famílias, não estavam preparados para a desencarnação, a morte foi abrupta,
as preocupações financeiras com relação aos familiares que ficaram, atormenta eles. Um quadro total de despreparo para o retorno ao mundo espiritual. E por que eu estou falando isso? Porque todos nós um dia iremos desencarnar, isso é um fato. Por que nós não estamos nos preparando para isso? É necessário surgir uma pandemia para nós analisarmos, refletirmos sobre a questão do desencarne? Ou será que o mundo nos envolve de tal forma que nós vivemos no piloto automático, totalmente desconectados dessa vida espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, é o mundo espiritual. Nós estamos aqui de passagem. Eu posso desencarnar de Covid ou de qualquer outra doença. O fato é que eu sou um ser espiritual transitoriamente habitando um mundo material. E que um dia voltarei para a pátria espiritual, em qualquer circunstância que seja, Covid ou qualquer outro tipo de doença. Mas o público em geral, a população em geral, não lida com a questão da morte, com a natureza, com a tranquilidade que deveria lidar, porque não é fácil você lidar com a morte. Nós associamos a morte a uma série de perdas. Então, o estado emocional desses espíritos é de dar dó, porque foram arrancados abruptamente do corpo material, num despreparo comovente em relação ao mundo espiritual. E não é um nem dois, não, Nando, são muitos e muitos e muitos. Desde agosto que a gente recebe grupos de espíritos recém-desencarnados. E esses grupos de espíritos precisam harmonizar as suas emoções, porque agora estão vivendo um outro mundo, que é o mundo espiritual, embora a mente esteja prisioneira ao mundo material. Estão entendendo? Então, isso é um fato que nos chama muita atenção. Ou seja, é uma responsabilidade minha lidar com as minhas emoções enquanto eu tenho tempo. Porque tem um detalhe, o tempo, nós não temos controle sobre ele. Verdade. Eu não consigo ter o controle sobre a data, hora e quando e como eu irei desencarnar. Nós estamos em contagem regressiva nesse processo de preparo para viver o mundo espiritual. Porque o que são os 50, 60, 70 anos comparados ao mundo espiritual? Nada. São alguns minutos. Então, aproveitar a oportunidade de nos harmonizarmos espiritualmente, nos entendermos, compreendermos as nossas incongruências enquanto encarnados, mas como espíritos imortais, é minha responsabilidade, não é do meu guia espiritual. Então, quando se diz que a saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e o modo como ela harmoniza os seus desejos, capacidades e ambições, isso é uma capacidade que ela tem de gerenciar, administrar as vicissitudes que ela terá que enfrentar na vida. Porque absolutamente todos nós vamos enfrentar vicissitudes e já enfrentamos vicissitudes. Todas as dificuldades de sobrevivência. Então, as emoções e os sentimentos compõem um sistema que se chama sistema afetivo. Então, esse sistema afetivo, ele é composto por emoções e sentimentos. E o que é emoção? Emoção é uma sensação física emocional que é provocada por algum estímulo, um estímulo externo que lhe afeta internamente. Emoções, do ponto de vista da neurociência, são programas de ação coordenados pelo cérebro e que gerenciam alterações em todo o corpo.
Uma vez que o cérebro detecta uma situação ameaçadora, ele desencadeia, dispara estímulos através dos neurônios e ali surge a emoção do medo. E a emoção do medo surge para lhe preparar para enfrentar uma situação de ameaça ou de você fugir dessa situação de ameaça. Então, as emoções, elas são inconscientes. Nós não temos consciência dessas emoções. Elas ocorrem abaixo da nossa linha de percepção. Elas estão intrinsecamente relacionadas ao funcionamento do cérebro. Então, as emoções estão atreladas ao corpo físico. Então, nós temos, segundo o psicólogo Eric Berne, psiquiatra Eric Berne, 5 emoções básicas que norteiam a nossa vida inteira. Quais são elas? Raiva. Olha aí, todo mundo sente raiva. Tu sente, Nando? Sente, Preta? Uhum. Basta a gente ser contrariado em alguma situação, né? A raiva, o medo, a alegria, tristeza e afeto. 5 emoções básicas. Vou repetir. Raiva, tristeza, alegria, medo e afeto. Essas 5 emoções básicas são necessárias para a nossa sobrevivência. Porque nos torna mais prudentes, nos torna mais precavidos. Porque o cérebro, ele tem uma função básica, garantir a nossa sobrevivência. Se essa função é de garantir a nossa sobrevivência, ele vai disparar estímulos para que nós consigamos continuar vivendo. E essas emoções estão ligadas à sobrevivência. Então, no medo, eu analiso se vale a pena, se não vale a pena, o que eu tenho que fazer para enfrentar uma situação ameaçadora. Eu posso enfrentar ou fugir. Na alegria, eu restauro as minhas energias. Na tristeza, eu sinto o que é a perda de um ente querido. Eu sinto essa tristeza por ter perdido coisas e pessoas que me eram caras, principalmente pessoas. Então, todas essas emoções, elas são fundamentais na nossa vida. A princípio, não são nem negativas, nem positivas. São necessárias para a sobrevivência nossa. E o cérebro entende desse jeito. Então, o ser humano, ele é movido por emoções. E se ele é movido por emoções, quanto maior a capacidade que ele tem de gerir essas emoções, mais próximo ele fica do equilíbrio do cotidiano dele. Ou seja, eu não posso eliminar a emoção do medo. A emoção do medo surge inconscientemente, é disparado pelo cérebro diante de uma situação de ameaça. E quando eu começo a fazer a percepção, a leitura dessa emoção, eu racionalizo essa emoção. E ela se transforma em quê? Sentimento. Então, existe uma diferença muito grande entre emoção e sentimento. A emoção, ela é inconsciente, normalmente ela não é percebida, ela é disparada pelo cérebro, através de estímulos que preparam o nosso corpo diante de uma situação que gera em nós alegria, prazer, ou tristeza, ou sensação de perda. E quando eu começo a perceber que eu estou sentindo esta emoção e começo a refletir por que eu estou sentindo medo. Para que eu estou sentindo medo? O que eu devo fazer para me libertar desse medo? Aí essa emoção, ela é racionalizada, faço a leitura dela e agora ela se transforma em sentimento. E diga-se de passagem que um sentimento pode nos acompanhar a vida inteira. E a emoção, ela é transitória. Até porque o corpo não suporta a carga emocional que a gente dispara.
Então, no momento de muito medo, dá sudorese, taquicardia, eu fico trêmula, perco o controle, muitas vezes, das minhas mãos, do meu corpo. O corpo está em movimento, sinalizando aquela emoção que está dominando completamente o meu cérebro. E o cérebro dispara isso. Está dando para entender direitinho o que a gente está falando? Tá. Bom demais. Bom demais. Meu Deus do céu, Ave Maria. Tem até Tu prefere pergunta no final, né, Carla? Deixa eu só concluir, porque aí a gente concluir deixa um tempinho, tá? Vocês sinalizam, tá bom? Então, veja, as nossas emoções, elas são fruto de nossas experiências, da nossa bagagem pessoal. Então, não existe uma pessoa igual a outra. Embora nós tenhamos emoções semelhantes em todas as pessoas, minha história de vida é totalmente diferente da sua. Então, em termos de emoção, você não pode dizer que a emoção de fulano é errada. Você não pode chegar e afirmar, fulaninho, deixe de sentir medo. Porque, a priori, a emoção é emoção. A emoção você sente. Não adianta o outro julgar, criticar e cobrar porque você está sentindo medo. É uma coisa que você está sentindo. Então, até para você ajudar alguém a controlar uma emoção, você tem que saber como ajudar essa pessoa. E eu vou chegar lá, tá? A gente chega lá, Deus quiser. Então, os nossos sentimentos são as interpretações racionais e cognitivas das nossas emoções. Estou sentindo medo? Estou. Meu coração está disparado, estou começando a suar frio, começo a ter a musculatura tensa, e agora eu começo a refletir, por que eu estou com medo? Para que eu estou com medo? O que eu vou fazer com esse medo? Então, eu começo agora a interpretar essa emoção que antes era inconsciente. Então, quando eu passo a interpretar essa emoção, ela se transforma em sentimento, porque eu estou percebendo a existência dessa emoção. Então, quais são as 5 emoções básicas? Nós já falamos para você. E aí eu trouxe uma frase de Daniel Goleman, ele é o pai da inteligência emocional, e ele nos diz o seguinte: perceber o que as pessoas sentem, sem que elas o digam, constitui a essência da empatia. Então, a inteligência emocional é a capacidade de você ter emoções atuando a seu favor e não contra você. Eu não quero ser refém das minhas emoções. Eu não quero ser uma panela de pressão que explode sem controle absoluto nenhum. Eu quero perceber a emoção que eu estou sentindo e, diante dessa percepção desta emoção, eu quero agora gerenciar essa emoção. Como fazer isso? Eis aí a grande interrogação. Então, quais são os 5 pilares da inteligência emocional que a gente pode traduzir como equilíbrio das emoções? Os 5 pilares. O primeiro, autoconsciência. Essa autoconsciência eu só adquiro através do autoconhecimento. Eu agora estou mergulhando, estou analisando, aceitando as minhas emoções, porque não adianta você negar. Não adianta você negar que você sente raiva. Não adianta você negar que você sente tristeza, que você sente medo. Não, eu aceito essa emoção. Ela está aqui dentro de mim. O que eu posso fazer diante dessa emoção que existe e que eu estou sentindo ela? Então, a autoconsciência e o autoconhecimento é a autoaceitação. A autorregulação é o segundo pilar da inteligência emocional. Essa autorregulação é pensar antes de agir ou falar. Porque no momento de raiva intensa, o que eu posso fazer com a minha raiva? Como é que uma pessoa em desequilíbrio age? Em desequilíbrio. A raiva nos tira do eixo. Assim como o medo, assim como a tristeza. Então, uma vez que eu saia do eixo, eu tenho que pensar antes de agir. E para eu pensar antes de agir, eu tenho que aceitar que estou com raiva.
e que a raiva está me dominando. Então, esse é o segundo pilar. O terceiro é a empatia. É a capacidade que eu tenho de me colocar na condição do outro e dizer o que eu gostaria que o outro me dissesse nesse momento. Eu não devo feri-lo através de palavras. Olha, isso é um autocontrole fenomenal. É você fazer o outro que gostaria que o outro lhe fizesse. Você escuta o que o outro diz, a emoção dispara dentro de você, você silencia, para e reflete. O que eu devo dizer? Para não causar prejuízos a ele. Mas para fazer isso é preciso muito amor. Se eu não tiver o coração cheio de amor, eu vou aproveitar a oportunidade para fazer simplesmente uma destruição emocional do outro. Porque em nome da razão, a gente ofende muito as pessoas. Né? No meu direito de ofendida, eu reajo agredindo. Existem quatro poderes que nós temos na nossa vida, a gente não sabe fazer uso deles. Vou dizer agora. Pensar, sentir, falar e agir. Esses quatro poderes norteiam a nossa vida. Como nós não sabemos usar esses poderes, eles se voltam contra nós, que no momento de raiva, eu digo até aquilo que nunca pensei. Eu sou capaz de destruir o outro, porque fico cega pela raiva, não é assim? Então, o que fala da empatia? Se colocar na condição do outro. Se eu usar palavras ferinas, como o outro vai receber? Como o outro vai se sentir agredido com essas palavras? E para exercer isso, eu tenho que aprender a silenciar. A gente vai chegar lá. Uma outra habilidade, a quarta, é a habilidade social. É essa capacidade que a gente tem de se comunicar socialmente, de fazer parte de grupos sociais, construir laços afetivos nesses grupos sociais. E a quinta habilidade é a motivação. É a construção interna que nos leva à ação e decisão. Para eu tomar uma decisão, para eu ter uma ação concreta, fruto da minha decisão, eu tive que analisar e refletir. Portanto, no mínimo, tive que fazer um planejamento prévio para que isso se tornasse uma ação concreta. Então, esses 5 pilares fazem com que nós saibamos usar os 4 poderes que nós temos com mais inteligência. E agora eu vou mencionar o que evidencia falta de inteligência emocional. Isso aqui talvez a gente se inclua neles, viu? Vamos lá, né? Primeiro item, incapacidade de controlar as próprias emoções. Quem não tem capacidade de controlar as próprias emoções, falta inteligência emocional. Primeiro item. São vários, são 10, viu? Segundo, se sentir estressado. Ou seja, eu permito que tudo me afete. Sou tão vulnerável que os estímulos externos estão me afetando com muita facilidade. Guardar ressentimentos. Isso é um sinal de falta de inteligência emocional. Não conseguir ter empatia pelos outros é outro sinal de falta de inteligência emocional. Não reconhecer os próprios estímulos emocionais. Eu não reconheço quando estou com pensamentos negativos. Eu não identifico a existência deles, porque eles me dominam de tal forma que eu estou cega e não percebo a existência deles. Sinal de falta de inteligência emocional. Ter medo de expressar emoções. Eu tenho medo de dizer que amo, eu tenho medo de ser gentil, eu tenho medo de demonstrar afeto, porque já fui tão lesada emocionalmente que eu sou igual uma ostra, sou aquela pessoa que não consegue falar dos próprios sentimentos, das próprias emoções. Estão gostando? É interessante? Culpar os outros pelos seus sentimentos.
Aí Aí é danado, né? A gente geralmente culpa, né? Eu estou infeliz porque foi ele que me deixou infeliz. Olha aí, nós transferimos a responsabilidade para os outros, né? Se sentir ofendido com facilidade, tudo me ofende. Eu não aceito nenhum comentário, não aceito nenhuma análise, não aceito nenhuma sugestão e me sinto ofendida. É o que se chama da hipersensibilidade. Sou tão sensível que eu não aguento ouvir comentário nenhum. Falta de inteligência emocional. Levar tudo para o lado pessoal. Ou seja, nessa minha hipersensibilidade, qualquer comentário que uma outra pessoa faça, eu já começo a achar que foi para mim, tá certo? Porque eu estou levando tudo para mim, para o meu lado pessoal. E o 10º item é não respeitar opiniões diferentes. Vejam, só nesses 10 itens, nós temos uma vida inteira para trabalhar. Concordam? Uma vida inteira. Vamos seguir adiante. O controle emocional, quando você tem controle emocional, nos permite reconhecer rapidamente nossas emoções e sentimentos. Ou seja, quando eu tenho o controle emocional, eu já identifico minhas emoções, aceito a existência delas, mas agora eu vou gerenciar a expressão dessas emoções. Sinto a emoção, ela não deixa de existir, mas agora eu vou gerenciar a forma como eu expresso essas emoções, tá certo? Promover a resiliência diante de determinadas situações. É a pessoa que é flexível, é a pessoa que sabe unir, convergir, agregar e não desagregar. A pessoa resiliente é aquela que muitas vezes desculpa uma ofensa para que a relação continue. Desculpa as palavras de ofensa do outro para que continue a amizade entre essas duas pessoas. Então, isso é muito importante no período de pandemia, porque, por incrível que pareça, muitas amizades estão sendo desfeitas neste período de pandemia. E por que estão sendo desfeitas? Porque eu não aguento mandar uma mensagem pelo WhatsApp e o outro não responder. No mesmo tempo que eu mandei, se ele levar 2 dias para responder, 3, uma semana, acabou essa amizade. Acabou essa amizade. Porque eu já vou interpretar que ali foi descaso, indiferença, que a pessoa não teve consideração, e por aí vai. Veja como a gente é vulnerável, não é? Até uma mensagem de WhatsApp é capaz de acabar uma amizade. Então, veja que as nossas relações são muito superficiais, são muito rasas. Não suportam as intempéries da própria vida, né? Melhorar os relacionamentos. O controle emocional, ele possibilita melhorar os nossos relacionamentos. Por quê? Porque diante do desequilíbrio do outro, eu terei serenidade para lidar com esse desequilíbrio. E eu consigo desfazer a tempestade que estava envolvendo a mim e essa pessoa. Então, no controle emocional, eu consigo lidar, inclusive, com momentos de oscilações emocionais das pessoas com as quais eu estou vivendo. E isso é uma arte. Você aprende tudo isso que a gente está dizendo. Reduzir níveis de estresse e ansiedade. Nem eu vivo no passado, presa do passado, nas memórias do passado. Isso é sinônimo de depressão. Nem eu estou vivendo um futuro incerto que talvez nunca aconteça, que é sinônimo do transtorno da ansiedade generalizada. Eu vivo aqui e o agora. Lembrando que todos os contratempos, todas as dificuldades têm o seu tempo de duração. Então, por que e para que eu vou desperdiçar uma grande quantidade de energia mental diante de um futuro que eu não tenho controle algum? Eu não sei nem se amanhã eu estarei viva.
Então, por que eu estou sofrendo por antecipação? Eu atendi essa segunda-feira agora um quadro assim, uma pessoa que estava diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, e ela dizia a mim, Carla, eu não suporto os meus pensamentos. Eu não estou aguentando a minha mente. Eu não estou conseguindo mais dormir. Eu não estou conseguindo mais dormir nem 5 horas por dia, mesmo sob medicamento, porque ele foi ao psiquiatra. E eu disse a ele que o medicamento não vai mudar o poder mental que ele tem. No máximo, alterar o funcionamento do cérebro. Mas a capacidade de pensar é dele. Então, se ele tem a capacidade, o poder de pensar, ele agora tem que aprender a selecionar o pensamento que convém daquele pensamento que não convém. Do mesmo jeito que ele escolhe as roupas, as comidas e as atividades do dia a dia. Então, ele tem que aprender a fazer isso com a mente dele. Ora, esse pensamento me serve para quê? Se esse pensamento está repetitivo, cíclico na minha mente, me adoecendo mentalmente, o que eu posso fazer para deixar de ter esse pensamento? E aí eu dei a dica a ele, mude o foco. Mude o foco. Ao invés de você pensar na doença, pense na saúde. Canalize sua energia para a saúde e não para a doença. Ao invés de você atrair pensamentos negativos, observe seus pensamentos, coloque num papel. Isso aqui é uma técnica que eu estou dando agora, de um psiquiatra da USP, viu? Chamado Marco Abudi. Ele recomenda o seguinte: diante da repetição de pensamentos cíclicos, escreva no papel todos os pensamentos que virem à sua mente. Escreveu, escreveu. Para cada pensamento que você anotou, você agora vai fazer a leitura deste pensamento e agora vai tentar responder este pensamento com a palavra por quê? Por que eu estou pensando isso? Aí veio a resposta. E à medida que você vai aplicando o porquê, você vai observando que esse pensamento não tem nenhuma utilidade na sua mente. Nós emitimos entre 50 a 70 mil pensamentos por dia. Deste montante de pensamentos que nós emitimos, apenas 8% diz respeito à realidade concreta. O resto tudo é cenário mental. Vejam o que a gente está fazendo com esse poder que se chama poder de pensar. Como eu estou usando o meu poder de pensar? Eu estou criando uma masmorra para mim. Eu estou vivenciando cenários mentais que estão fugindo do meu controle. E como eu posso reverter esse processo? Existe uma terapia chamada terapia cognitivo-comportamental, TCC, que trabalha essas técnicas, tá certo? Então, ampliar a capacidade de tomada de decisões, isso é muito importante também. Ou seja, se eu estou na estagnação, diante de um problema que eu não vou nem para frente nem para trás, isso vai me consumindo mentalmente, porque eu não consigo resolver esse problema. Então, quando você amplia a capacidade de tomada de decisões, você revela que você está fazendo uso desse controle emocional. O outro item é proporcionar maior autoconfiança, porque a nossa insegurança é tão grande que serve como um dos maiores obstáculos, inclusive para ampliação da nossa mediunidade, para o transe mediúnico, para o trabalho na casa espírita. Porque a minha insegurança é muito grande. E se essa insegurança existe na área mediúnica, pode existir em outras áreas. Então, quando eu amplio a minha autoconfiança, eu exerço o maior gerenciamento desse controle emocional. E o último item desse controle emocional, que eu gostaria de falar para vocês, é garantir a melhoria do bem-estar em diversos aspectos. Ora,
Eu não posso viajar para a França, não posso viajar para a Disney, eu não posso fazer viagens internacionais, eu não posso fazer determinados programas que antigamente eu fazia, mas o que eu posso fazer hoje e agora para me gerar alegria? Que atividades eu posso fazer? Por exemplo, hoje eu dancei depois de 9 meses Eita. na academia. Olha, foi a melhor coisa do mundo. O bem-estar indescritível. Tá certo? Eu dancei, talvez para você seja fazer uma caminhada. Talvez para outra pessoa seja jantar com a mãe, que nunca mais jantou. Talvez para uma outra pessoa seja assistir um bom filme. Enfim, o que a gente pode incluir no nosso dia a dia como uma atividade positiva que gere bem-estar a nós? Ou será que eu perco muito tempo assistindo noticiários? Eu publiquei agora no Instagram e no Facebook um material sobre um tema chamado nomofobia. Já ouviram falar isso, esse termo? Nomofobia. Não. Nomofobia. São as pessoas que estão viciadas na tecnologia e nos smartphones, nos celulares. É uma nova nomenclatura que a Organização Mundial da Saúde introduziu desde 2018. Vício na internet. E isso chega a tal ponto que, se eu não checar o meu celular várias e várias vezes durante o dia, centenas de vezes, eu não me sinto segura. Se eu não entro nas redes sociais 500 vezes por dia, eu não me sinto feliz. Ou seja, nós estamos ficando prisioneiros das redes sociais e das tecnologias. Quando tudo isso é o mundo virtual. O mundo real é aquele que eu estou convivendo entre 4 paredes. Com o meu esposo, com os meus filhos, com as pessoas que compartilham comigo o dia a dia. Eu não posso substituir o mundo real pelo mundo virtual. E aí a gente recebe notícias de pessoas que, por exemplo, perderam a página do Instagram, entram em depressão porque perderam a página do Instagram. Porque algumas postagens desapareceram. Ou porque não tiveram a quantidade de likes que desejariam ter. Veja a que ponto nós estamos chegando. Se eu fizer uma postagem que não tem um determinado número de likes, entro em depressão, entro em angústia, e a minha autoconfiança fica totalmente abalada. Então, existe a nomofobia, que está sendo estudado hoje, e que está afetando gravemente as nossas crianças, os nossos adolescentes e toda essa geração que nós estamos vivendo e convivendo na atualidade. Então, cuidado para que nós não estejamos saindo de um vício para outro vício. Ah, mas agora eu não fumo, agora eu não bebo, deixei de comer carne, mas sou prisioneira das redes sociais. Isso tem que se ter com muito cuidado. Foi feita uma pesquisa que crianças estão gastando entre 5 a 7 horas por dia no celular, acessando o celular. Ou seja, hiperexcitando a própria mente. Fazendo com que o funcionamento do seu cérebro vá na contramão de uma vida de tranquilidade, de calma. Nos vídeos, nos videogames, nos jogos eletrônicos, que superestimulam o funcionamento do cérebro. E tem uma série de consequências decorrentes dessa viciação. Resumindo, tudo que nos vicia é prejudicial. Eu posso ser codependente afetivo de outra pessoa. Eu posso ser viciada na alimentação. Eu posso me viciar em pensamentos negativos, que, por incrível que pareça, existem pessoas assim, que se viciaram em pensamentos negativos, no processo de autoobsessão.
tudo que for sinônimo de hábito, compulsão e vício, eu tenho que ter cuidado. Então, o que a gente está falando aqui é construir bons hábitos. O que é um hábito? Repetição diária. Quando você repete várias vezes a mesma coisa, o seu cérebro não distingue o que é prejudicial, o que é salutar para a sua vida. Ele vai entender que você repetiu tantas vezes que aquilo é importante para a sua sobrevivência, mesmo que seja nefasto esse hábito. Então, instalar bons hábitos e desinstalar maus hábitos leva tempo. Eu levei muitos anos instalando maus hábitos. Agora, terei que levar um tempo para desinstalar esses maus hábitos e, em contrapartida, instalar bons hábitos no lugar dos maus hábitos. Ou seja, o cérebro registrou os maus hábitos, registrou os maus pensamentos, a frequência dos maus pensamentos, a frequência das suas emoções em desequilíbrio, tudo fica armazenado no cérebro. E agora eu tenho um trabalho gigantesco para reprogramar a minha mente. E essa reprogramação é sinônimo de quê? Transformar o Saulo de Tarso em Paulo de Tarso. Reprogramação mental. A nova nomenclatura da ciência atual. Reprogramação mental. Eu quero agora me tornar uma pessoa melhor do que eu fui até então. Ótimo. Terei que desinstalar o mau hábito de falar da vida dos outros. O mau hábito de pensar pensamentos negativos. O mau hábito de ser uma pessoa acomodada, de ser uma pessoa medrosa. E agora vou canalizar minha energia mental para instalar bons hábitos para que esses maus hábitos não me dominem mais mentalmente. Tá claro aí, pessoal? Maravilhoso. Então, 7 dicas para desenvolver. Dá tempo? Dá. Eu tô dizendo, vou ter que passar a noite toda pensando, Carla, agora. É muito conteúdo, né? Mas sabe o que é, Nando? Eu estou fazendo uma formação em neurociência. Sim. Com um dos maiores neurocientistas da atualidade, Pedro Calabres. Você não tem noção. Não tem noção do quanto é bonito o funcionamento do cérebro. E o quanto que a gente tem que aprender. Isso é um processo de autoconhecimento também, não é? Verdade. Então, 7 dicas para desenvolver inteligência emocional. Seja assertivo em se comunicar. E o que é ser assertivo em se comunicar? Fale com clareza, objetividade, para que o outro entenda o que você está falando. Tá certo? Isso já elimina muitos conflitos, viu? Porque às vezes a gente não tem clareza, não fala com clareza, e o outro interpreta totalmente diferente do que aquilo que você falou, né? Prefira sempre responder em vez de reagir. Responda em vez de reagir. Não é fácil isso, mas é possível. Responder em vez de reagir. Ouça as outras pessoas num nível profundo. Ou seja, para que você estabeleça um processo de conexão de duas mentes, você tem que dedicar o seu tempo a essa pessoa e observar nas entrelinhas aquilo que ela não diz, mas que ela está sentindo. Isso é conexão, certo? É empatia. É você entender o quadro emocional do outro, mesmo que o outro não fale, certo? Mantenha-se motivado. Ou seja, num período de pandemia, eu tenho que vivenciar a desmotivação? Não. Agora é que eu vou ter que reforçar a motivação, porque o cenário não é favorável. O cenário é difícil para todo mundo. E agora nós somos os trabalhadores de última hora, não é? Desenvolva a autoconsciência. Ou seja, tenha um sentimento de gratidão dentro de mim por estar viva.
por ter chegado até esse momento que eu estou agora. Eu tenho um sentimento de gratidão perante a vida, perante as pessoas com as quais eu estou convivendo, porque eu tenho um teto, tenho uma família, tenho saúde, tenho comida. Então, a autoconsciência está presente aqui agora. Se eu soubesse que amanhã eu iria desencarnar, como eu aproveitaria as últimas horas da minha vida? Talvez num nível de autoconsciência que eu nunca tenha atingido antes. Porque eu iria, no mínimo, querer me despedir das pessoas que eu mais amo na minha vida. Eu iria querer fazer em poucas horas o que eu não fiz uma vida inteira. Então, isso é autoconsciência da importância do tempo junto do outro. Essa importância do tempo é você estar presente aqui agora com o outro. Eu não tenho que estar com o outro olhando meu celular numa refeição sem dar a devida atenção às pessoas com as quais eu estou almoçando, jantando. É um momento de confraternização. Parece que a gente agora vai ter que resgatar lições tão simples que a gente perdeu ao longo do tempo. Sabe? Sentar à mesa, fazer uma refeição em família, é algo para ser festejado. Eu não tenho que ir para a França para me sentir bem, não. Eu posso me sentir bem agora aqui na minha casa com esses familiares. O que não me perde a oportunidade de orar em benefício dos que estão sofrendo. Mas o agradecer o presente atual, o momento atual. Seja empático, mostre acessível e aberto. Pare de armazenar queixumes, ingratidões, reclamações, julgamentos, críticas, cobranças do outro. Nós estamos numa fase que nós precisaríamos agora aprender a doar mais e não esperar receber tanto. Porque as pessoas estão para receber. Pouquíssimas são aquelas que estão para doar. Então, aproveitar esse momento agora para desenvolver uma virtude que eu acho absolutamente necessária para a nossa evolução espiritual, que se chama generosidade. Generosidade. Com o final desse auxílio emergencial, milhares de famílias brasileiras vão enveredar na faixa da miséria, não digo pobreza, é miséria. Nossa responsabilidade como espíritas é ter esse olhar coletivo. O que eu posso fazer? Eu posso adotar uma família desempregada? Eu posso ajudar essa família durante um certo tempo? Eu acho que eu posso, dentro dos meus limites. O que eu posso fazer? Eu posso ligar para essa pessoa que está sozinha, enfrentando a pandemia, isolada, literalmente na sua casa? Posso. Eu posso ajudar outras pessoas que eu conheço, que estão em dificuldade? Posso. Não se concebe o espírita, me perdoe, mas eu tenho que dizer isso. Não se concebe o espírita cruzar os braços no período de pandemia e atribuir a responsabilidade aos outros e não a ele próprio. Faça a sua parte. Verdade. Estamos no meio da tempestade, estamos, não é? Então, nós temos que ser bons pilotos. E temos uma responsabilidade coletiva fenomenal. Ou seja, não dá para viver na inércia. Não dá para você não fazer sua parte neste momento. Ora, os apóstolos, todos aqueles que o Cristo confiou a continuidade da sua mensagem, foram aqueles que dedicaram a sua vida e doaram a sua própria vida em nome do Cristo. O que custa a gente desenvolver um pouco mais de generosidade? E ser generoso não é só com o recurso material, não. É na palavra. Não ofenda mais as pessoas. As pessoas estão muito vulneráveis. As pessoas estão hipersensíveis. Cuidado como você fala, cuidado como você dirige a palavra. Ajude o outro a se levantar. Fortaleça a autoconfiança do outro. Só Deus sabe os problemas que cada um está enfrentando. Verdade. Só Deus sabe quantas famílias estão chegando de noite sem um prato de comida.
Só Deus sabe a quantidade de processos obsessivos em cada família dessa. Então, mais do que nunca, nós espíritas temos que trabalhar. E trabalhar muito. E o muito que nós fizermos ainda é pouco. Porque as mensagens, viu, Nando, que a gente tem recebido do mundo espiritual, todos os benfeitores estão alertando a necessidade dos médios colaborarem nesse período. Inclusive, aproveitando os grupos mediúnicos de médios para receber determinadas entidades. Entidades que estão se locupletando com este medo que está nos aprisionando mentalmente e coletivamente. Porque o planejamento dessas entidades é cada vez mais nos tornar refém do medo. Nos impossibilitar de agir, de atuar em nome do medo. Ou seja, nós estamos vendo exemplo de pessoas que não são espíritas, não são religiosos, levando comida nas comunidades, atendendo as populações de rua. E nós espíritas, o que estamos fazendo? Temos muito a fazer, muito a fazer. Então, esse despertar diante da consciência, da autoconsciência, que eu falei tanto hoje, esse termo, significa o que eu posso fazer para ajudar o meu semelhante. Como é que o mundo espiritual pode me utilizar como médium para que minha palavra leve um lenitivo às pessoas que estão necessitadas de luz? Como eu posso usar as redes sociais para que, ao invés de fazer postagens, que eu estou no restaurante comendo, que isso é até uma afronta para milhares de pessoas que estão na miséria, que eu use essas redes sociais para conteúdos objetivos, claros, que reproduzam a mensagem espírita. Ou seja, se eu estiver numa praia, num hotel de 4 estrelas, pelo amor de Deus, que eu tenha bom senso e não poste fotos nesse momento. Sabe por quê? Porque enquanto eu estou postando uma foto numa rede social dessa, milhares de pessoas estão desempregadas. Que tipo de emoção eu estou gerando nas pessoas? Quais os sentimentos que eu estou estimulando nas pessoas? Revolta, frustração, indignação, inveja, angústia. Então, a minha responsabilidade no período de pandemia, e isso é uma coisa tão séria, a minha responsabilidade no período de pandemia é usar os 4 poderes. Pensar, sentir, falar e agir. Então, isso requer o quê? Bom senso. Bom senso. Eu não vou postar uma foto da minha casa, porque eu sei que milhares estão na rua. Milhares perderam a condição de pagar aluguel de suas casas. Como eu assisti um programa essa semana. Famílias que nunca viveram na rua estão agora vivendo na rua. Por quê? Com a suspensão do auxílio emergencial, não tem mais como pagar o aluguel. Estão à mercê da sociedade. E quando você vê uma mulher dessa, digna, idônea, com filhos, marido, ela e o marido desempregado, chorando por desespero, porque estão vivendo uma situação humilhante, de mendicância na rua, que nunca viveram, como é que eu vou postar uma foto que eu estou num hotel 4 estrelas? É incoerência, concordam? Demais. Opinião de Carla Júlia, viu? Não, a minha é a sua também, Carla. Eu bato pesado também em cima. Você está certíssimo. Não é? Veja, nós estamos em período de pandemia, onde falta o necessário, onde o limiar entre vida e morte é muito tênue, e agora eu tenho que ter muito cuidado com o que eu faço. Porque a quem muito for dado, muito será pedido. Nós somos os trabalhadores de última hora, conclamados espiritualmente por benfeitores espirituais,
para atravessar essa tempestade, sozinhos não, ajudando os outros a atravessarem também. Então, independentemente de estar ou não atuando, trabalhando presencialmente nas casas espíritas, eu devo fazer um balanço e me perguntar o que eu estou fazendo. Ora, de que adianta eu ter toda essa pregação de palavras e não aplicar isso na minha relação com o outro? Então, eu li uma coisa que me chamou muita atenção, que me emocionou muito. Existem anjos encarnados, que são aqueles que, no meu pior momento de sofrimento, me estenderam a mão, me ajudaram a superar e atravessar a travessia tão difícil da minha vida. Então, eu jamais vou esquecer esse anjo, que foi o encarnado, uma pessoa amiga, que me deu a mão quando eu mais precisava. Então, este momento agora é um momento de sofrimento coletivo. E que a palavra da esperança tem que vir para amenizar e mitigar tanto sofrimento. E para isso eu tenho que ser médium do Cristo. Eu tenho que ter a consciência que os benfeitores espirituais estão me utilizando como médium, como agora estão. Tá certo? E eles nos utilizam em qualquer momento que nós estejamos. Então, levar a palavra consoladora é fundamental. Ter um gesto de atenção e cuidado é fundamental. Como é que eu vou lidar com um ente querido que está com Covid na minha casa? O que eu devo fazer com ele? Eu vou abandoná-lo porque ele está com Covid? Ou serei colocada à prova agora na minha capacidade de dedicação a essa pessoa, com todos os cuidados e protocolos que a OMS recomenda? Veja, são tantas situações que nós estamos vivenciando na atualidade. Você saber que pessoas estão morrendo por falta de oxigênio é o cúmulo do absurdo que a nossa sociedade chegou. Se isso está acontecendo no plano material, que dirá no plano espiritual? Nós estamos agora numa grande batalha do bem contra o mal. Muitos espíritos estão querendo intensificar o desespero, o medo, a angústia, a aflição em todos nós. A luz tem que predominar, porque as soluções vão chegar. É questão de tempo. Agora, nós temos que fortalecer a luz e não as trevas. Tá certo? Pessoal, já falei demais, né? Vamos deixar um tempo aí. Como diz Wanda, diz Wanda, um cuscuzinho, um cafezinho, passava a noite toda e passava. Eu falo demais, desculpem, viu? Não, maravilhoso. Maravilhoso, assim, de muito aprendizado, de muita reflexão, né? A gente precisa realmente refletir muito pelo que você colocou aqui. Muito sério mesmo para a nossa vida. Muito bonito. Muito legal. Olha, cara, eu anotei aqui um monte de coisa para a noite, agora de noite, trabalhar, né? Começar. Esse homem velho que sou eu. É muita informação, né? É muita informação. Apesar de ler muita coisa, mas é cada coisa bacana. Tem uma fala que tu dissesse aqui que eu achei linda demais, sabe? Os 8%. Não, tem assim, os 8% do cenário que você falou, que a gente tem 50, 70, aí 8% são pensamentos relativamente. O resto é cenário mental. Cenário mental. Achei lindo essa construção. Cenário mental. Cenário mental, isso mesmo, isso mesmo. Olha, eu quero dizer a vocês que eu falei uma outra vez que uma amiga nossa, trabalhadora, desencarnou. Nessa pandemia, desencarnou, mas não foi de Covid, foi de câncer no pulmão. Pois ela veio dar o testemunho a gente aqui em casa. E ela foi quem falou toda essa mensagem da quantidade de espíritos que ela está vendo no hospital onde ela está trabalhando lá. Certo? Ou seja, uma trabalhadora nossa, amiga nossa, da desobsessão, já trazendo notícias do mundo espiritual. Eu achei, assim, fantástico.
E ela me disse assim, ela disse o seguinte, ela disse, eu não tenho conhecimentos que me façam realizar trabalhos mais profundos. Então, eu aceitei varrer o chão. Que beleza. Ela está varrendo o chão. Que beleza. Na simplicidade dela. Fantástico. Entendeu? E ela dizendo que a quantidade de espíritos estão superlotando os hospitais espirituais. Imagina. E ela dizendo que é de dar dó a condição desses espíritos, o desespero deles. Por isso que eu estou batendo muito nessa tecla de que o momento agora é da gente orar muito. Orar por quem desencarna, orar por quem fica, os entes queridos que ficaram, para consolar essa família, orar por todos aqueles que estão passando por imensas dificuldades, inclusive os nossos gestores públicos, né? Que gerem nosso país também. E está difícil para todo mundo. É verdade. Está difícil para todo mundo. Carla, tá aqui o pessoal diz assim, continua. Não quer que eu marque tudo de novo para quarta. Marca terça, quarta, quinta e sexta, não é assim, não. Eu tenho outras coisas, vou marcar de novo, para fazer a continuação, né, minha gente? Mas a palestra... Eu sugiro, numa próxima, nós falarmos exclusivamente sobre o hábito. Bom. Como se instala um hábito na mente, no cérebro. Maravilhoso. E, gente, essa palestra ela fica no YouTube gravada, então tem que ouvir de novo, várias vezes, para a gente aprender, que são muitas informações, né? É verdade, é verdade. Então, a gente agora vai agradecer cantando, né? Vamos agradecer cantando, que é a forma da gente também mentalizar com música essas pessoas que estão em sofrimento, que a gente precisa emitir essas energias e vamos colocar o homem de bem. Carla, obrigado, viu, Carlinha? Obrigada, Carla, foi fantástico. Um grande abraço, amo vocês, viu, de coração. Então tá. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e caridade, de pureza e de bondade. Interroga a consciência se essa lei já violou. Não comete o mal, tem fé em Deus e na bondade. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima desses bens só temporais. Quando nas dores da vida e nas decepções aceita sem murmurar, porque são provas ou expiações. Encontra benefícios nos serviços que prestam, nas lágrimas que secam e nas consolações. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de si. Antes de si. É bom benevolente, humano e muito mais. É de raça, é de crença, distinção ele não faz. Respeita todas as convicções. A caridade sempre é seu guia. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, me perdoa todo dia. É indulgente para as fraquezas alheias. Não procura defeitos nos outros. Estuda suas próprias imperfeições.
trabalha sem cessar para combatê-las. Não se envaidece com a sorte ou com os dons pessoais. Usa mais não abusa dos bens materiais. Se tem alguns dependentes nas relações sociais, trata com benevolência e muita paz. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantar vai colher, voltar, florescer, vou chegar lá também. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantar vai colher, voltar, florescer, vou chegar lá também. É um homem de bem, é um homem de bem. Obrigado, Carla. Gente, obrigado, boa noite, gente. Carla. Beijo. Obrigada pelo carinho. Muita Viu? paz, saúde.